Olá, pessoal. Hoje, dia 15 de janeiro, nossa, já passaram 2 semanas. Como voa o tempo, né, gente? Que loucura. 15 de janeiro de 2023. E essa semana eu vou fazer um pouquinho de previsões, sim, tá? Nós vamos acompanhando os acontecimentos mundiais e os acontecimentos sobre o Brasil. Talvez com um estilo diferente daquilo que eu estava fazendo antes. Eu gostaria que vocês me acompanhassem mais e conhecessem um pouquinho mais da astrologia, de como a gente interpreta, por que que a gente interpreta desse jeito, por que que a gente tira essas conclusões, né? Então, isso eu acho que seria bastante interessante até para estudantes, né? É, Deixa eu ver aqui. 3 ESC. Não, não tenho que sair ESC. Então, ok. E hoje, eu não sei, vocês devem ter acompanhado, eu sei que nós temos problemas políticos, temos problemas sociais para resolver aqui no Brasil, e isso farei talvez amanhã com um pouquinho mais de tempo. Hoje é domingo, né? E, mas queria compartilhar com vocês o assunto Harry e Meghan. Ou seja, esse assunto que atinge tão fortemente a realeza britânica e que, assim, a meu ver, é, assim, me veio na vontade de examinar os mapas da Meghan, o mapa do Harry, para saber onde está o problema maior, porque não é possível que uma pessoa. Sim, claro, a gente vê sempre na vida, desde o Caim e o Abel, né, a partir do momento que Deus criou dois e aí o irmão fica brigando com o irmão, é uma coisa que como é que, marca muito, me atinge. Não sei se é por causa que eu tenho filhos e tenho 2 filhos. Então, eu sempre tive uma vontade imensa de manter a harmonia entre eles, né? Eu me lembro que quando eu desejei ter o segundo filho, conversei com meu marido e falei para ele assim: eu quero um segundo filho porque eu não quero um só. Você é filho único, você é muito egoísta. Você só pensa em você, você nunca compartilhou nada, tudo era seu, tudo te era dado, né? E eu, na realidade, não queria 3, porque eu sou a filha do meio e também sofri por causa disso. Mas, na realidade, qualquer posição que a gente tem dentro de uma família, a gente vai ter problemas para resolver, né? Na nossa família, especialmente, que nós resolvemos os assuntos kármicos, né? Quem faz constelação familiar sabe muito bem disso, né? Então, aí vou começar falando por que que eu fiquei com vontade, né, de fazer isso. Porque eu acho que é o caráter da pessoa que inclina ele a tomar certas atitudes. Só que, se essas atitudes poderiam ser controladas, poderiam ser, como é que eu poderia falar? É, Canalizada de uma forma melhor, né? Por quê? Porque a gente é influenciado pelo meio também, mas a gente tem que pensar por si próprio. Aí eu falei, puxa vida, né? Esse trauma que foi tão forte, que atingiu o Harry quando ele tinha 12 anos, se eu não me engano, é, marcou ele tão profundamente dele não poder superar. Por que que o irmão mais velho superou e ele não superou? Então, tudo bem, tem o problema do dinheiro, tem o problema da ambição, tem outros problemas. Eu vou compartilhar com vocês o mapa dele, da esposa. Depois, se eu achar, eu acho que é do pai também, porque eu já fiz uma sinastria, é, um, eu fiz uma palestra sobre sinastria, então ela está, inclusive, disponível. Então, se vocês quiserem, né, vocês podem ter essa palestra para vocês aprenderem como funciona, como é que a gente faz. Sinastria é mapa comparado de 2 pessoas, tá? Né? Então, isso também é bastante importante. Vamos lá, share screen aqui. Vamos ver se eu consigo. Ótimo, olha, até compartilhou até rapidinho, né? Parece
que sim. Esse é o mapa do Harry, Duke of Sussex. Eu escrevi um 9 aqui no meio, mas, enfim, não é importante. Nasceu em 15 de setembro de 74, era um domingo, 15 e 20, que na realidade é 16 e 20, mas me marca -1 e não 0, como aqui nesse programa do Pegasus, me marcou zeros como sendo Londres, mas era do lado leste da cidade, deixa eu ver, não, do lado oeste da cidade. Então, nos outros programas de cálculo que eu tenho, deixa eu tirar isso daqui, que isso daqui fica batendo e eu acho que vai atrapalhar a nossa gravação, tá? É bonitinho, mas me atrapalha. Então, os outros programas estão me dando -1, né? Inclusive o Vega, né? Que é um programa profissional, o outro também é o SolarFile, eles me dão -1. -1 por causa da posição, ele já transfere, por quê? Porque tem o Greenwich, que é o 0, tudo que é para a direita, oeste, né? É o mais, tudo que é para a esquerda é o menos. Eu acho assim, né? O Brasil também tem, né? A Itália, por exemplo, se eu calculo do Brasil para a Itália, eu tenho que colocar 4, porque é 1 hora a mais para o lado oeste, né? Enfim, mas hoje em dia quase ninguém faz esse tipo de cálculo. Uma coisa importante, aí eu já vou falar antes, que quando a gente tem nascimentos muito longe dos trópicos, ou seja, muito ao norte ou muito ao sul, vamos imaginar Buenos Aires ou Londres, tá? Paris já é bastante ao norte, mas Londres é mais. Então, aqui nós estamos, quer ver com quanto que nós estamos de latitude e longitude? Ele não marca ali? Não. Deixa eu marcar aqui, no outro aplicativo. A latitude, né? A latitude é 51,31 norte e a longitude 0,010 oeste. Então, você vê como é estranho, né? Porque, na realidade, 0,10 está quase do lado do meridiano, que é o meridiano de Greenwich, né? Então, eu poderia considerar também que esse mapa poderia ser considerado 0, ou seja, fazer o mapa desse jeito, poderia até precisar depois fazer um mapa com casas iguais. Por que eu estou falando isso? Primeiro, por causa desse nascimento. Ele considera que ele está do lado de cá de Greenwich, então ele me posiciona o horário diferente, mas ele não nasceu, ele nasceu 16 e 20. Mas se você considerar o -1, né? Mas, meu Deus, tem tantos graus em -1, né? Tem 30 graus, então -10 graus não é nada. Então, talvez isso daqui falsifique um pouco o tipo de casa que nós estamos vendo. Casas são essas casas, tá? Onde tem essas linhas. Outra coisa, quando a gente está muito ao norte ou muito ao sul e é verão ou é inverno, nesse caso não, porque até era primavera no hemisfério norte, né? Setembro. O Sol estava em Virgem, estava quase chegando, pelo dia 20, 21, o Sol chegaria aqui, ele nasceria em Libra e não em Virgem. Ele nasceu numa lunação, tá? Se a gente olhar aqui, Sol e Lua estavam com 7 graus e a Lua estava se aplicando ao Sol, né? Estava indo para formar a Lua nova. Vênus também está em Virgem, tá? Todos esses planetas, nesse mapa, me aparecem na casa 8. Casa 8 é a casa da morte, é a casa do fim das coisas, do renascimento. Está em Virgem, sim, mas continua tendo o significado da casa 8, certo? Bom, então, aí vou falar de uma outra coisa. Ele mostra o ascendente Capricórnio. Se você tirar 1 hora, esse ascendente vem aqui embaixo, tá?
Então, ele vai deslocar um pouco mais as casas. Outra coisa, casas interceptadas. Aqui tem o signo de Aquário interceptado e o signo de Leão interceptado. É até simbólico no fato que, como o signo de Leão é o signo da realeza, estando interceptado, parece que realmente isso é uma coisa que ele terá que mexer para poder entrar em contato, ou seja, terá que fazer um trabalho de aceitação, de que porque ele não tem o signo de Leão com cúspide de casa ou um sol, né, em evidência, porque o sol dele está na 8. O que que me fala também aqui? Que um sol de virgem é um sol de serviço, senso do dever. Pessoa que pode ser crica, assim, a gente fala sempre, né, que o signo de virgem é crica. É muita materialidade, dá uma olhada aqui embaixo, a quantidade de terra que ele tem, 7 pontos de terra, 1 ponto de fogo. Agora, eu achei estranho, porque normalmente os ruivos têm muito, tem muito fogo no mapa, né? Então, me pareceu muito estranho isso, não ter essa coisa que chame a atenção. E não, Andy, desculpa, não fiquem atrás desse fala, sabe, fala, que dizem, ele não era filho do pai dele, porque ele é ruivo. Na família da Diana, ela era loira também, tem muito ruivo. O irmão dela é mais ruivo. O pessoal do norte, assim, dependendo da região da Inglaterra, tem muito ruivo. Irlandeses, então, é impressionante. O John Fitzgerald Kennedy era ruivo. Né? A gente, às vezes, não vê nos filmes antigos, branco e preto, mas ele era ruivo. Então, isso tem um pouco a ver com né? É como assim, tem muito loiro no norte da Itália, tem gente mais escura no sul da Itália, entendeu? Porque são regiões onde, no período das migrações, as pessoas depois casam entre si e mantêm uma característica física. Desculpem a tosse. Então, as qualidades virginianas, que são um pouco, como é que eu poderia dizer? Na Itália a gente fala a pessoa que procura o pelo no ovo. É claro que você não vai ter pelo dentro dos ovos, mas é uma maneira de falar que são pessoas meticulosas, detalhistas, né? É uma mente perspicaz, ele não tem a mente virginiana, ele tem uma mente libriana. Aqui é o Mercúrio, que é o regente, que rege a forma de pensamento, está em Libra. Portanto, essa parte da personalidade dele, o Plutão tinha acabado de entrar em Libra, a geração, né, dele, e Marte também. Esse Marte, junto com Plutão, é explosivo, tá? É capaz de implodir uma família. O casamento, eu fico me perguntando se esse casamento vai durar, tá? Agressividade natural, tá? Explosões, discussões. Não esquece que Marte na casa 8, então vamos focalizar nessa casa 8, porque depois eu mostro para vocês o mapa da Lady Di, que a Lady Di também tinha o Sol na 8. Sol na 8 fala de morte prematura, fala de perda do pai antes que o nato alcance os 60 anos. Geralmente, tá? Geralmente. Não é uma regra, não vejam isso como sendo uma coisa determinista. E a Lua está em oposição a Júpiter. Lua de 8 pode falar luto na família, morte da mãe. A Lua é uma representação da mãe, certo? O que que ele tem no meio do céu? Ele tem Escorpião, que é a casa 8, que é o significativo do signo, não da casa, do signo, de pessoas com uma personalidade muito forte, muito mandões, muito
com regras, né, branco ou preto, tá? Então, olha, eu vejo também os interesses ocultistas que entram na casa 8. Eu ouvi dizer que ele chegou a procurar uma vidente para saber se ele poderia receber alguma mensagem da mãe. Então, isso também. Ele é uma pessoa que acha sempre que tem inimigos ao redor dele. Pessoal de casa 8 é pessoal que realmente tem uma característica de achar que os outros estão conspirando contra mim. Ele vê a conspiração em tudo quanto é lugar e nos pequenos detalhes do dia a dia. Ah, a pessoa passou e não disse bom dia. Ah, ele sentou na mesa, mas ele não me deixou do lado direito, me deixou do lado esquerdo, então isso significa o quê? Entendeu? Esse tipo de maquinação tem um pouco a ver, tá? Com essa concentração de planetas de casa 8 quando estamos em Virgem, que são signos críticos, né? E Virgem também tem a ver com a escrita, né? Com comunicação. Olha aí a comunicação vindo aí, né? Tendo o ascendente em Capricórnio, eu vejo ele que se esteja aqui ou que esteja aqui embaixo, eu sei que muda 10 graus praticamente aqui, né? E esse meio do céu também viria mais para cá, vai mais para cá, né? Pegaria talvez mais a casa 11, mais para dentro. Depois eu vejo isso, eu vejo se eu consigo fazer com 16, 16 mesmo, com o horário certo, né? Então, herança vinda da família, tá certo? Aí tem a herança materna, mas com problemas, porque tem esse Júpiter retrógrado na casa 2. Aqui tem o problema do dinheiro, ok? O meio do céu, que seria, tem o significado do signo de Capricórnio, certo? Casa 8, céu de novo. Estamos lá de volta na casa 8. Sabe o que eu vejo? São, muitas vezes, quando tem essa concentração, a pessoa tem que fazer um pulo na espiritualidade. Se não fizer essa mudança de oitava, ele vai passar a vida inteira achando que estão todos conspirando contra ele. Ok. A Lua, ok, é regente da 7. 7 é do casamento. E olha a força que tem esse casamento. Botou um Saturno, então eu não acho que ele vai se separar, apesar do Urano estar no signo de Libra muitas vezes, mas ele não se separou da esposa, ele se separou da família. Casa 9 foi morar no exterior, Urano faz isso, faz separações da família, tá? Esse é o meu ponto de vista, tá, gente? Boa situação, tá? Mas também tem uma outra coisa. O Sol na 8 fala que o cônjuge pode influenciá-lo para receber as heranças da família e pode ser também um cônjuge esbanjador, porque a Lua, que rege a 7 do casamento, está em oposição a Júpiter, tá? Aqui estamos com a Lua e Vênus, é uma pessoa que gasta muito dinheiro, que tem muita ambição. Isso tem relação com a esposa, tá? Casa 7, casa do casamento. Vênus tem relação com a 4, que a casa 4 é do lar e da família, está também na casa 8. Regente da 4 na 8, ou seja, heranças da família. Então, ele está atrás desse dinheiro. Ele vai passar a vida dele achando que aquilo foi tirado dele, que não era, ele não queria ficar em segundo plano. É uma espécie de complexo de inferioridade que talvez ainda esteja ligado a esse Netuno, tá? Porque Netuno, ele está em mau aspecto com Júpiter, olha aqui, tá? Então, pensando nisso, tá? É, é uma pessoa bonita, ele é bonito, ele tem um sorriso bonito, ele lembra muito a mãe, certo? Aqui, ó, ele não digeriu isso, não sei se precisaria de um bom psiquiatra, e não somente de um psicólogo. Que aí vem essa coisa da raiva,
da vingança, o desejo de vingança. Isso tem muita relação com a casa 8, né? É, ele vai realmente ficar casado bastante tempo, eu não acredito que ele se separe muito rapidamente, tá? Minha opinião. Tem gente que fala, não, o casamento dele já não está bem. Duvido muito, tá? Duvido muito. Mas a Vênus está quadrada com Netuno. Isso quer dizer uma vida afetiva complicada, certo? Ilusões, ele se ilude, não enxerga bem a realidade, sofre desilusões. Talvez as desilusões tenham relação realmente com família, mas você vê com pequenos detalhes. Tem gente que fala, essa criatura não cresceu, parece uma criança. Mas ele é muito ambicioso, ele quer o que é dele. E ele não se conforma de estar em segundo plano, não esquecendo que Vênus é um signo de serviço. Serviço. Serviço quer dizer ajudar o outro. Ele não precisa estar em segundo plano, né? Ele ajuda o outro, está sempre pronto a dar um ombro, a dar. Todas as pessoas virginianas que eu conheço são assim, né? Estão sempre prontas para te oferecer uma ajuda, te aconselhar. Tem muito psicólogo nessa área, né? Aliás, se ele tivesse feito uma boa, talvez ele não tivesse tido mesmo um bom psicólogo, mas eu acho que não é psiquiatra mesmo, tá? Bom, é, pode dizer assim, ele teve uma boa estrela, ele tem uma boa estrela. Quem nasceu príncipe tem uma boa estrela, certo? Mas uma outra coisa também, ele vai encontrar muitos obstáculos para conseguir realizar e perceber o lugar dele na família. Sobre os irmãos, aqui não me aparece nada, mas me aparece um Quirón na casa dos irmãos, que é a casa 3 em Áries. Olha a briga com os irmãos. Eu não tenho, não sei se eu tenho Éries aqui. Não, acho que eu não tenho Éries. Deixa eu ver se eu consigo colocar Éries. Deixa eu ver se tem alguma estrela muito ruim. Tem Alcor. Deixa eu ver aqui, vou botar aqui embaixo, aqui para eu poder enxergar. Vou ver quais são as estrelas. Alcaíde. Tem um livro só sobre estrelas, viu? Nossa, aliás, mais de um livro, né? Porque eu leio muito. De nébula, conjunções, com Sol e Lua, Mizar. E normalmente as estrelas de Virgem não são estrelas ruins. Vamos ver o que eu acho. Não tinha olhado as estrelas, sinceramente. Eu tenho vários livros sobre isso, até eu escrevi no meu curso, nos cursos que eu dou, eu sempre falo sobre estrelas fixas, que elas têm sim uma grande influência na vida da gente, né? Vamos ver o que tem em Virgem. Em, ai, em Virgem. Tem a Denébula, que é Saturno-Vênus. Olha, ele tem a Denébula em conjunção. Onde que eu botei aqui? A, B, C. Denébula, cadê ela? Aqui, ó. Conjunção com Sol e Lua. Então, ela está aqui, tá? Estrela. E essa estrela fala que ela tem da desgraça, fortuna de curta duração e regret. Sabe, nostalgias, quando você fica olhando no passado e só pensa naquilo que você perdeu e não naquilo que você ganhou. É isso, regret é o que a gente chama de queixas, né, sobre as coisas que você não tem. Pode ser que isso também esteja bastante forte, com uma muito forte intuição, né, para mim, né, quer dizer, eu estou interpretando pelo que eu vejo,
tá? E aqui a roda da fortuna está na 12. Provavelmente ele tem isso como se fosse de encarnação passada, que eu não consigo ter aquilo que me é devido, tá? E esse Netuno em Sagitário, que talvez seja aquele que, né, o pai dizia, não sei, sei lá, precisaria. Por que não fizeram um DNA, então, né? Até para saber. Depois que a mãe morreu, poderiam ter feito um DNA, mas eu acho que talvez não quiseram, não quisessem fazer, para não atrapalhar muito a vida dele. Vamos pegar da Megan? Vamos lá, só para a gente trabalhar um pouco hoje, né? Megan, olha que mapa que tem estranho, porque ela nasceu com a linha do horizonte, nenhum planeta em cima, mas o Marte subindo na linha do horizonte. É o planeta que entra, né, em Câncer. Então, ela já é uma pessoa briguenta por natureza. Vamos pensar em outra coisa? Vamos lá. Esse Marte aí de casa 11. Depois nós vamos ver o mapa dos dois, tá? Então, a Megan nasceu dia 4 de agosto, então é uma senhora leonina. Então, o que ele tem de material, ela tem no fogo, tá? Fogo, é ação, ação, eu quero, é isso que eu quero. Mas você percebe que é o mesmo eixo, o ascendente dele e a casa 7. Daí veio o casamento desses dois. O que ela tem na casa 4, ele tem na 10 e vice-versa. Só que como ela nasceu em Los Angeles, a latitude dela, você vê que ela tem as casas mais de tamanho mais regular, né? Praticamente ela não tem signos interceptados, então todos os signos e tudo. Mas olha aqui é eu mais eu, a minha casa, aquilo que eu possuo, ainda tem o nó lunar aqui. E Leão, Mercúrio e Leão, então é leonina, pensa como leão, eu sou leão, e o que eu quero? Casamento, que me dê bastante dinheiro, bastante conforto aqui, olha. Lua, que aliás isso lhe dá muita beleza, essa lua de Libra, né? O sol em Leão brilha e a lua de Libra. E é uma beleza que é uma beleza tradicional, ou seja, uma beleza sem. Não é um exagero, né? Que tem muitas vezes os leoninos têm exageros, as leoninas especialmente, né? Tem um pouco de exagero, mas Leão se posiciona bem, normalmente gostam de se mostrar, gostam de viver no luxo. E aqui tem a conjunção. Então, sempre muito talento, muita criatividade, daí talvez veio aquela coisa dela ser atriz e trabalhar no cinema, etc., né? E ela não é o centro do universo, mas ela acha que é. Esse que é o problema, né? E é muito ambiciosa. Então, você percebe que é ela que está sempre incentivando. Agora, casou numa família tradicional que tem muito dinheiro. Aqui, ó, o regente dá 7 e aqui ela tem o nó do sul. O nó do sul, nodos daquilo que a gente trouxe de outra encarnação para ser trabalhado nessa, tá? Esse é o eixo dos nodos. Eu sei que tem controvérsias, eu trabalho com a ideia cabalística. Aqui você traz e aqui você versa. Né? Aqui você tem, recebe de outra encarnação e daqui você devolve. Então, correções a serem feitas estão na linha do leão. Tá? Mercúrio em Leão, portanto, ela quer ser, ela é teatral, ela quer ser o centro das atenções, então ela já não admitiria que a outra esposa do outro, né, a rival, a cunhada, pudesse brilhar mais que ela nunca seria rainha. Então ela achou uma outra maneira de ser rainha, usando Vênus, beleza, na casa 3, a comunicação, não esquece que comunicação é escrito também, tá? Publicidade, etc e tal, tudo quando a gente põe, né, verbaliza, põe para fora, né? A beleza, a aparência, o senso estético, tudo isso tem uma relação aqui, tá? Plutão aqui já está em Libra, também essa ambição de fazer um casamento, não sei como é que era a casa dela, precisaria
ler um pouquinho sobre a vida dela, a história da mãe, do pai, talvez ela tenha perdido o pai, não sei porque aqui o Plutão na casa 4 pode significar isso, tá? Pode ter a ver, ter uma relação com. é, Agora, ela é uma pessoa que toma atitudes drásticas, né? Olha aqui, apesar dela ter esse Saturno em conjunção com a Lua, mas é Saturno, Júpiter e Lua, está tudo junto aqui, olha, Lua, um sextil com Mercúrio e aqui, conjunção exata entre esses dois. Ela mesma, talvez, em certos momentos, ela é, tem atitudes de honestidade, de manter a família, disso, daquilo, e ao mesmo tempo o desejo de se sobressair de forma leonina, né? E eu quero isso. Na cúspide da dois é dinheiro, gente. Dois é dinheiro. E aí vem essa ambição. Deixa eu ver se eu consigo pegar o mapa dele e botar o mapa dos dois. Eu nem examinei ainda, sabe que eu não tive nem muito tempo, mas vamos dar uma examinada na sinastria dos dois. Meu parceiro, Harry, vamos lá, sinastria, ok. Vamos ver como é que estão os. Eu não vou dar uma olhada tudo, todo, tá? Todo o coisa. Então, o mapa dele está fora, o mapa dela está dentro. Não, contrário. O mapa dele está dentro, isso. O mapa dele está dentro e o mapa dela está fora. Exato. Então, o dela está aqui, casa 7 dele. Ela é uma rainha. Eu quero que ela seja uma rainha. Tiraram o reinado da mãe dele. Então, ele deseja inconscientemente que a mulher se torne rainha. É inconsciente, gente. Não é que ele vai pensar, como é que eu faço? Eu estou em segundo plano. A palavra spare, em inglês, é tipo é, é, pneu sobressalente, a roda que fica lá no porta-mala. Caso fure um pneu, você vai lá buscar aquele. Mesmo assim, você vai usar durante só um certo tempo. Quando você chegar lá no borracheiro, você vai trocar e vai botar de volta o teu pneu. É mais ou menos isso. Nesse sentido que essa palavra desse livro, né? Eles fizeram também um documentário que eu não vi. Eu confesso que eu gosto dessa história, assim, porque desde que eu me conheço por gente, sempre tive Rainha Elizabeth. Apesar que, como italiano, o nosso rei foi mandado embora em 46, mas enfim, e a Itália se tornou uma república. Então, vamos falar dos aspectos. Sol, Lua, ok. A Lua, ó, Sol, Lua de né? E aqui é o mapa comparado. Isso é um mapa de comparação. Tem relação entre Sol de Virgem e Sol de Leão? Não. Mas ele coloca todos os planetas nessa casa aqui, mas no começo, portanto, pode pegar um pouco de 2, um pouco de 3. Mas ele tem Vênus ali. Vênus, onde ele tem Vênus aqui, ó. 2 Vênus, tá? Depois, em Libra, está essa conjunção forte que Harry, tem. E toda a parte Libra vai parar aqui, na casa 4 dela. E olha, na 8. É uma coisa como se ele achasse que aquilo veio de uma herança, e provavelmente veio, né? De uma herança de outra encarnação, dos ancestrais, dos antepassados, né? Muito, muito interessante. Eu não tinha visto, sinceramente, eu não tinha visto. Mas, de qualquer maneira, gente, a gente sabe, né, que Leonino quer brilhar. Ela quer ser rainha. E de que maneira? Primeiro, uma atriz. Ela não virou uma grande atriz, certo? Você já viu algum filme? Ela ganhou algum Oscar? Não. Ela apareceu lá, se conheceram, não sei como, não me lembro.
tá? Mas o Sol de um está na casa 7 do outro, o ascendente de um está na. Você entendeu? Então, esses eixos, né? Eles conversam bem e tudo, mas as emoções que ele sente em relação, é como se ele realmente quisesse substituir a mãe morta com a Megan, entendeu? Eu acho que isso pode ser que o relacionamento não tenha sido aceito e ele realmente, no inconsciente, foi o que aconteceu com a mãe, entendeu? Então, é isso, Deus criou essa celeuma toda. Bom, queria só fazer um aspecto, vamos lá voltar para o mapa natal para olhar os trânsitos. Aqui, olha o Júpiter, onde está? Entrou em Áries. Quando o Júpiter entrou em Áries, ela botou a boca no trombone, entendeu? Essa coisa de publicar. Olha o Sol Plutão na 7, contra a família, mas tem um pouco de relação com eu quero me sobressair, eu quero aparecer, eu quero. As pessoas vão me olhar, entendeu? Porque aqui na casa 7 não é só o casamento, são os outros. Né? Como dizia Jean-Paul Sartre, l'affaire, c'est les autres. E é claro, ela sendo americana, lembra um pouco o tio-avô dele, né? Acho que era tio-avô, tio-bisavô. Bisavô, era o pai da avó. O pai da avó virou rei porque o irmão tinha renunciado ao reinado para casar com uma americana rica e divorciada. Então, olha como é que as coisas se repetem por essa casa 8. Ele talvez tenha recebido essa herança maldita. Vamos pensar no assunto. Eu gostaria dos seus comentários. Vou publicar isso hoje e mais tarde ou amanhã eu faço uma previsãozinha de mundial para essa semana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Veja bem que é uma coisa sucinta, não é uma aula de astrologia. Se fosse toda uma aula de astrologia, eu levaria muito mais do que o tempo que eu levei agora. Mas é para vocês perceberem como a personalidade de uma pessoa influencia a outra, né, nos relacionamentos. E quando a gente faz sinastria, faz mapa de casal, a gente sempre fala: olha, nisso vocês estão bem, naquilo vocês têm problema. Então, se o amor é mais forte, se a atração é mais forte, então resolvam os problemas dos conflitos, não é? É isso. Se a gente tivesse sabedoria, né? Mas quando a gente é jovem, gente, é o amor que funciona, é o amor que a gente fala que é o coração, são os hormônios, é a necessidade do outro. Nós não vivemos bem sozinhos, tá? Uma boa semana para todos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já vou publicar e amanhã eu faço minha previsão da semana, tá bom? Beijo grande, deixa eu botar aqui, termina. Eu não entendi o que que entrou aqui agora, cheio de coisa aqui, tem imagem, emotion, não sei. O Zoom ele inventa, tá bom? Então, até mais. Espero que vocês tenham gostado. Ah, deixa um like. Ah, eu nunca lembro no começo de falar. Se inscreva no meu canal, põe um like, põe o sininho, tá bom? Fica comigo. A gente se ajuda, compartilha conhecimento, dúvidas e a gente vive melhor. Namastê. Uma boa semana.